Sobe lírios de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Sofrem, peregrinos da dor, suplicando teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir amparando os enfermos com teu manto divino. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando teu amor. Boa tarde a todos. Desejamos boas-vindas para a nossa palestra de hoje. Que todos sejam abençoados e protegidos e que possamos agradecer também ao nosso companheiro Antônio Leite pela harmonização, pelas músicas, e lembrar ainda aqueles que quiserem ter a sua água energizada, fluidificada, coloque a garrafinha em cima da mesa para que durante a palestra essas águas possam estar fluidificadas para todos fazerem uso. Também nós lembramos que todas as pessoas que desejarem aprender um pouco da doutrina espírita, que estude o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos também, neste momento, fazer a nossa prece de início das nossas atividades. E possamos dizer: Deus nosso Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, e possamos, Senhor, receber de Ti toda a proteção e toda a ajuda para as nossas atividades, para as nossas famílias, para a nossa vida terrena. Que possamos, Pai amado, através do Teu Evangelho, aprender os roteiros certos para uma vida reta, de boa conduta, e também para que nossos familiares, junto conosco, possam estudar os Teus ensinamentos. Neste momento, Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, que possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males.
porque só a ti brilha o poder, o reino e a glória para todo e sempre. Graças a Deus. Vamos agora passar a palavra para o nosso palestrante, André Luiz, o nome da nossa casa de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre possa nesse momento alcançar os nossos corações, que nós possamos entender o sentido da mensagem da noite, que possamos assim nos envolver com a mensagem do Divino Mestre, para que possamos aprender e deixar que o Reino de Deus se instale em nossos corações, em nossos sentimentos, para que no nosso dia a dia nós possamos pôr em prática os ensinamentos do nosso Divino Mestre, que possamos trabalhar em nós essas virtudes esclarecedoras que nos levam ao trabalho de reforma íntima em todos nós, que possamos trabalhar em nós todas essas virtudes, talvez adormecidas, que possamos aprender com Jesus, que é manso e meigo de coração, humilde de coração, e que o nosso sentimento possam se aflorar, para que possamos nos melhorar a cada dia em nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar hoje no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Vamos estudar um pouco a justiça das aflições. Porque nós estamos aqui nesse mundo, não estamos à mercê, não estamos largados, nós estamos abandonados pelo nosso Pai Celestial. Nós estamos aqui, nós temos uma lei, nós temos quem vela por nós. Então, a justiça das aflições, as leis que Deus deixou para nós nós possamos assim trabalhar esse entendimento que nos faz melhorar a cada dia, aceitando as nossas provações, não porque somos parasitas ou porque somos pessoas que aceitam de qualquer maneira. Nós aceitamos as provações porque nós sabemos que existe um Deus, um Pai superior, que é amor, que é bondade, que é toda justiça. Nós acreditamos no amanhã. Porque muitas vezes nós, em meio a tantos sofrimentos, em meio a tantas dificuldades que atravessamos, é doença em família, entes queridos que nós perdemos, às vezes acidentes que acontecem de uma hora para outra, que nós não podemos prever. Às vezes, tantas pessoas que não conseguem crescer materialmente falando, não conseguem, às vezes, um emprego. Às vezes, tudo é mais difícil para certas pessoas. Às vezes, as pessoas dizem que a pessoa tem que ter mérito. Mas a pergunta que fica, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque às vezes as famílias são separadas, porque às vezes tem famílias que vivem tão bem, tão tranquilos. Porque nascem uns na miséria e outros na opulência. Porque sem coisa alguma haverem feito que justifique essas diferenças. Porque uns nada conseguem, ao passo que a alguns todos parecem sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram,
enquanto que os egoístas, os maus, prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não implica essas anomalias, não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Deus é perfeito. As leis de Deus são imutáveis. E as leis não é para nos punir, para nos castigar. Quando nós falamos em leis, não podemos pensar em um tribunal que vai nos acusar, vai nos punir. Quando nós pensamos em punição, o livro do Espírito nos esclarece que nós somos punidos porque nós nos afastamos da justiça divina. Nós esquecemos que existe um Deus que nos criou simples e ignorantes para que pudéssemos crescer, evoluir. E Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Ninguém pode evoluir por nós. A nossa caminhada evolutiva, ela é pessoal e intransferível. Nós temos condições de evoluir. Os bons espíritos nos falam, pelo livro dos Espíritos, que às vezes são pequenos esforços, pequenos sacrifícios que temos que fazer. Mas às vezes nós não entendemos. Nós estamos aqui em um mundo de provas, de expiações, justamente para aprender a conviver com as pessoas do nosso lado, para trabalhar em nós todas essas dificuldades, nossas imperfeições. E Deus nos pôs nesta vida justamente para aprendermos, para sermos melhores. E falando sobre a lei de amor, de caridade, justamente sobre... Então, na questão 616, aliás, antes, qual a abrangência das leis divinas? Refere-se a alguma coisa além da conduta moral? Quer dizer, qual que é a abrangência? Refere-se a outra coisa além da conduta moral? Porque o que a doutrina espírita nos esclarece, Jesus veio trazer para nós, inclusive o Evangelho citou-se sobre a conduta moral de Jesus. Aí os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, o sábio, ele estuda as leis da matéria, mas ele é um sábio, porque ele sabe tudo. Agora, o homem de bem estuda e pratica as leis da alma, porque o que interessa para o homem de bem é o seu espírito imortal, que vai guardar todos os ensinamentos, todas as práticas do bem que realizou. O homem de bem, ele caminha buscando essa evolução. É permitido ao homem aprofundar-se nesta lei? Quer dizer, nós temos que buscar esse aprofundamento. Sim, mas uma única existência não lhe basta para isto. Então, uma única existência é pouco para nós aprendermos, para nós melhorarmos a nossa condição espiritual, a nossa moral. Porque inclui muitas coisas. A lei divina, ela busca a nossa melhora, a nossa reforma, nas pequeninas coisas que nos são, às vezes,
nós nem entendemos, às vezes nós achamos que é coisa simples, mas que perante Deus são coisas que atrapalham a nossa evolução. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas da natureza de cada mundo, proporcionais ao grau de adiantamento aos seres que o habitam. Então a lei divina vai de acordo com nossa evolução. Nós vamos entendendo elas melhores, aprofundando essas leis. De acordo com os mundos, as leis vão sendo mudadas. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, porque a natureza não dá saltos. Se nós estamos em um mundo de provas e expiações, as leis são adequadas ao nosso entendimento. Não vamos querer nos comparar a nenhum espírito puro, porque nós ainda somos espíritos em aprendizado, todos nós. Aí Kardec pergunta na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Nossa consciência. E quando nós somos criados simples e ignorantes, Deus colocou em nós os germes para que nós possamos evoluir. Então nós conhecemos, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas nesse sentido, nós temos as condições necessárias para a nossa evolução. Nesse sentido, nós estamos em aprendizado e temos noções do certo e do errado, sabemos discernir a qual momento nós vamos buscar essa reforma. Aí depende de nós. Então, nós não podemos dizer nunca que nós não temos esse conhecimento. Que nós temos esse conhecimento já gravado em nossa consciência há milhares de anos, talvez. Agora ele pergunta, uma vez que o homem traz sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de ser revelada? Nós já nascemos, nós já fomos criados e foi colocado em nós toda essa consciência desse aprendizado, das leis divinas. Por que nós temos, por que veio tantas? Só vamos recordar, vamos pensar lá nos profetas, Moisés, só na lei mosaica eram 613 leis humanas, mas que nós tínhamos que seguir. Aí acharam que era muito, mas 613 é muita coisa. Então vamos para os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí começou o mandamento das leis. As leis mosaicas são para que nós possamos obedecer mesmo, para que nós possamos ter obediência. Então 10 agora é mais fácil. Será que ficou? Não. Aí resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ficou mais fácil? Não. Quando chega no amar, a coisa fica mais difícil. Porque o que pega realmente é a nossa condição ainda inferior. O que acontece, nós ainda estamos em aprendizado. Nós ainda estamos necessitados da lei, para que possamos cumprir a lei. Quando nós estamos no trânsito, por exemplo, se não tiver um radar para que possamos inibir nossa velocidade, vamos andar a quantos por hora? Então a questão tem um limite de velocidade. Então, nós precisamos desses inibidores, que são a lei. Então, Deus nos concede essas oportunidades
de melhora. Olhe, não vá por esse caminho, faça dessa maneira. Então, a pergunta, né? Uma vez que o homem traz sua consciência à lei de Deus, que necessidade deveria lhe ser revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela fosse lembrada. Então, nós temos tantos espíritos bondosos que vieram trazer para nós essa lembrança à tona, né? Temos tantas almas abençoadas. Então vamos falar agora de Chico Xavier, que recentemente nos trouxe mais de 400 obras, acho que era 415, hoje já são para passar de 500. Tudo dentro da doutrina espírita, que foi o Consolador prometido por Jesus, para que pudéssemos aprendermos, relembrarmos. Então nós temos dentro da doutrina espírita tudo o que precisamos para o nosso aprimoramento espiritual, para que possamos trabalhar em nós as nossas imperfeições, para chegarmos um dia à condição de espíritos puros. Então, aqui no final, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então foi Jesus que veio e trouxe para nós os ensinamentos. Mas o mais importante, porque ele trouxe o quê? A vivência. Tudo que ele falou, ele viveu. Ele perdoou quando foi preciso. Ele amou quando foi preciso. E nós? Será que nós estamos buscando essa vivência? Porque quando nós falamos em vivência, é no dia a dia, nossos atos. É para que nós possamos trabalhar em nós de uma maneira mais sistemática, não é? Sem muita correria, sem muita pressa. Porque Chico dizia que nós vamos, Jesus não nos pede grandes sacrifícios, não nos pede que nós escalemos o monte do Everest. Nos pede apenas que nós amemos os nossos próximos. Por que é tão difícil amar? Por quê? Então, quando nós pensamos na justiça divina, no nosso sofrimento, nós pensamos em todo esse burilamento da nossa alma. Aprendemos a trabalhar em nós essa dificuldade que nós temos de convivência. Então, quando nós falamos que a justiça divina veio para nos fortalecer, porque nós cometemos nossos erros, nossos enganos do passado. No passado nós tivemos várias vezes errando, porque estamos aprendendo, não somos perfeitos. E hoje também, nessa existência, também cometemos nossos erros, nossos delírios. Então, se nós somos orgulhosos, somos egoístas, nós vamos trabalhar isso em nós. Então, o que o livro dos Espíritos recomenda? Nós devemos conhece a ti mesmo. Foi a pergunta que Allan Kardec teve essa resposta de como que nós poderíamos nos melhorar mais facilmente. Conhece a ti mesmo. Por quê? Porque quando nós fazemos essa autoanálise e nos conhecermos, de entender as nossas ações, nossas atitudes, vamos procurar melhorar a cada dia um pouquinho. Não precisamos nos melhorar rapidamente. Cada dia um pouquinho. Então, quando Jesus, então quando tem aquela passagem de Jesus, né?
Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi, pois eu nunca os conheci. Afastai-vos de mim, ó vós que praticais iniquidade. Quer dizer, nós iremos chegar nas oportunidades, perto de Jesus. Fala, Jesus, mas eu fui um palestrante, falava para centenas, dezenas, milhares de pessoas. Eu expulsei os demônios. Nós curamos as pessoas. Mas será que nós falamos para nós? As palestras que fizemos, as profetizamos para nós? Será que nós expulsamos os demônios dentro de nós? Curamos as nossas chagas? Porque, primeiramente, é nós, tudo que nós falamos, nossas atitudes. Não vamos cobrar do outro. A doutrina espírita nos ensina a sermos melhores. Melhores, não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Melhores do que nós mesmos. A doutrina espírita nos ensina a sermos humildes, caridosos. Como Jesus entendia caridade? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem: beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, ter indulgência para com todos é entender a imperfeição do outro, sabendo que nós também somos imperfeitos. É não criticar, não julgar ninguém. Indulgência para com as imperfeições alheias, entendendo a cada um. Perdão das ofensas. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e quantas vezes for preciso. Cada atitude. Porque o perdão é mais do que uma palavra, é um sentimento. Nós temos que buscar aceitar em nós a nossa pequenez e trabalhar em nós tudo isso. Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Eliseu Rigonati já nos fala que não existe injustiçados nesse mundo. Todos nós estamos aqui resgatando o que nós fizemos no passado. A justiça divina nos oferece essas oportunidades. Muitas vezes nós vemos pessoas já no final da sua vida, arrependidos de tudo que fizeram, entendem que poderia ter sido diferente e buscam esse arrependimento. E quando eles estão lá na erraticidade, no plano espiritual, eles vão repensar, analisar tudo, refletir, até encontrar outra oportunidade para reencarnarem em um mundo que não sabemos que mundo que vai ser. Hoje nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, mas este mundo nosso também vai ter que evoluir, vai ser um mundo de regeneração. A que ponto nós estamos nos regenerando? Que ponto nós estamos buscando? A humildade é o fator principal, é a essência. Como diz Emmanuel, a única voz que o orgulho escuta é a voz da humildade. Porque se o orgulhoso não escuta a voz, se não seja da humildade. Se nós queremos a misericórdia de Deus, pedimos em prece todos os dias, porque nós ainda não temos misericórdia. Mas será que nós temos misericórdia com os nossos irmãos? Temos empatia? Nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas nós temos essa misericórdia com as pessoas que transitam conosco?
na nossa encarnação. Agora, nós evitaremos as vicissitudes da vida, os sofrimentos, quando trabalharmos para nos melhorarmos, tanto moralmente quanto intelectualmente. Então, nós vamos evitar esses sofrimentos, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que melhorar tanto moralmente quanto intelectualmente. Tudo faz parte. Se ainda existe sofrimento no mundo, se o orgulho e o egoísmo ainda persistem, é porque ainda não melhoramos moralmente. Talvez melhoramos intelectualmente. Mas quando nós estamos fazendo uma palestra, estudando, um estudo, nós temos condições intelectuais para isto. Mas será que nós temos condições morais com tudo que aprendemos? Porque o estudo que deveria nos redimir deveria ser o nosso ponto de equilíbrio para pormos em prática tudo aquilo que estudamos, que aprendemos. Mas não significa que nós estamos evoluindo moralmente, mesmo com tanto estudo, e a prática. Às vezes nos preparamos para uma palestra com dezenas, centenas de milhares de pessoas, mas não nos olhamos no espelho para conhecermos as nossas virtudes e imperfeições. Será que nós somos os vendilhões que Jesus expulsou do templo? Nós ainda insistimos em continuarmos no mesmo erro? Será que nós conseguimos enxergar uma virtude do nosso próximo? Ou será que nós enxergamos apenas as imperfeições? Será que nós ainda estamos naquela era de Moisés, precisando do chicote? Aí Kardec deixou algo muito importante para nós, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Ele fala que reconhece o Espírito para sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, nós vamos ser reconhecidos pelos esforços que nós fazemos, de querer nos melhorar, sermos melhores a cada dia, um pouquinho a cada dia, reconhecendo que o nosso direito termina onde começa do outro. Por isso nós não podemos atravessar o espaço do outro. Aprendemos a ouvir. Quando nós estamos falando, o ouvido mais próximo é o nosso. Nós falamos para nós aprendermos. Temos mais empatia com as pessoas que transitam do nosso lado, buscando trabalhar em nós essas dificuldades, com as pessoas mais difíceis. Jesus nos ensinou, se amarmos apenas aqueles que nos amam, que mérito teremos? As pessoas difíceis, elas é que nos dão oportunidade de aprendermos, de pormos em prática o que estudamos. Nesse momento difícil, nós estamos atravessando, é o momento de nós refletirmos. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Será que eu perdoo a pessoa que me procura? E eu quero deixar para todos uma ideia assim, para que nós possamos fazer uma reflexão. Vamos ouvir a música Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos ouvir essa música, para refletir, para que possamos entender que o que nós viemos aqui nesse mundo foi justamente para nos melhorar, para nos evoluir, buscando o trabalho, primeiramente entre nós, para que possa ser algo espontâneo, tudo que oferecemos para o nosso próximo. Tem que ser algo espontâneo, tem que ser nada forçado.
Jesus nos abençoe, que possamos continuar sempre nesse trabalho evolutivo, que possamos aprender a termos paciência, humildade, que possamos entender as leis de Deus sempre. Vamos agora agradecer ao nosso palestrante, agradecer a todos que assistiram essa bela palestra da nossa reunião da noite e vamos passar para a prece de encerramento. Com essa prece, nós vamos pedir ao Pai que proteja todos que estão conosco neste momento, dando a luz, a paz, a energia. E vamos dizer: Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, proteja e ampara a todos aqueles que estão enfermos em um leito de dor. Aqueles, Senhor, que estão assistindo às palestras da nossa casa, cheia de dificuldades, mas procurando um caminho reto a seguir. Aqueles, Senhor, que ainda não te conhece, mas que precisa de tanta ajuda. Vamos agradecer ao Pai Celestial pela proteção, pela ajuda, pela inspiração a todos que participam conosco nas nossas palestras, todos os dias. E neste momento nós vamos dizer: Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, paz, luz, amor e entendimento em cada coração. E a esses jovens que hoje estão trabalhando a doutrina espírita, que serão os futuros dirigentes de amanhã, a eles sejam dados muita inspiração, muita energia, muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Pai. Assim seja.